Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos iniciar o ciclo 3 de filosofia, tá? Falando aí sobre a filosofia contemporânea, E o que vai iniciar, vai ser o precursor dessa filosofia contemporânea, que vai estar entre a modernidade e a contemporaneidade, vai ser o filósofo alemão Hegel, Friedrich Hegel, tá? Vai nascer em 1770 e falecer em 1831. Então, o Hegel, devido a ter uma obra muito vasta, em diversos temas, filosofia, da religião, filosofia histórica, filosofia política, direito, estética, Então, é um sistema assim muito completo, tá? Então, por isso que a gente fala que a filosofia hegeliana, é considerada aí o último sistema filosófico, o último filósofo a englobar todas essas áreas aí, em suas discussões, tá? Aí aqui uma pequena biografia de Hegel, onde que ele nasce. Ele é um prussiano, mas a gente fala hoje em dia que é um alemão porque o antigo território, da Alemanha era chamado de Prússia, Fugiu aí de Napoleão, das invasões ali napoleônicas, E salvando aí a sua obra mais conhecida, A obra que vai estruturar, toda a sua filosofia, que é a fenomenologia do espírito, tá? Nessa obra aqui é onde que ele vai trabalhar e desenvolver o suprassumo ali da sua filosofia, que é a dialética hegeliana, que a gente vai trabalhar ela, na aula de hoje e tentar compreender que toda a história, todo pensamento, toda construção de uma realidade, de um ser, ela é fruto, de uma dialética, de um movimento de contradições. Tá? A dialética nada mais é do que uma contradição. A gente já falou disso em algumas outras aulas, como o de Marx, que também trabalha dialética, foi inspirado aí na dialética, de Hegel, mas puxou por um lado mais materialista. Aqui nós trabalhamos a dialética hegeliana, por um lado idealista, porque são as ideias que vão transformar a realidade, e não o mundo material. Mas a gente aprofunda isso um pouquinho mais para frente. Então, é essa dialética que vai estruturar toda a filosofia de Hegel. E após a gente compreender esse processo de transformações aí por meio da dialética, a gente vai pegar esse pensamento hegeliano e aplicar na política, aplicar aí na formação do Estado. Tá? A gente tem que lembrar que o Hegel ele está situado aqui no início da contemporaneidade. Então, ele teve tempo de olhar aí quase 2.000 anos de história, desde os mais de 2.000 anos de história, desde os gregos antigos, e analisar todas essas transformações que foram acontecendo aí no mundo. Tá? Então, esse distanciamento da mentalidade do tempo de Hegel para o início aí da filosofia, por exemplo, possibilitou ele criar esse processo dialético aí, estruturar esse processo dialético. Tá? E ele ocupa uma posição aí dominante na filosofia, não só alemã, mas futuramente aí também inspirando aí filósofos de outros países, tá? E, ao fim da sua obra, ele vai sofrer muitas críticas por diversos filósofos, mas também vai inspirar outros tantos, tá? Então, ele era um admirador aí, das obras de Kant, Spinoza, Rousseau, O Kant a gente já estudou aqui, no ciclo 2, e o Kant vai influenciar muito ele, nessa questão de o sujeito, fazer parte do processo de conhecimento, O processo de conhecimento, ele parte ali, do sujeito também que apreende, os objetos. Então, o Hegel ele pega um pouquinho nessa fonte, ele bebe um pouquinho nessa fonte, nessa ideia aí, de que a realidade ela é apreendida,
pelo sujeito, né? O sujeito é que vai dar, vai criar essa realidade. Por isso que vão existir realidades diferentes conforme, né, o tempo em que esse sujeito está estruturado, né, em que esse sujeito está situado. Tá? Então, a realidade nossa, né, hoje aqui, 2020, né, século 21, é uma realidade muito diferente, né, de quem viveu aí há 50 anos atrás, né, no século passado, né, ou há 200 anos atrás. Enfim, são realidades diferentes. Então, ele vai dizer que tanto a história quanto a realidade, quanto os sujeitos, eles não são estáticos, né, não são parados. Né? E nós estamos num constante processo de transformação, né? Num processo de devir, né? do movimento de vir a ser. Tá? Então, no seu livro aqui, Fenomenologia do Espírito, né? A sua principal obra, né? Ele trata, ele reflete, né? Sobre as etapas da consciência que se apreende o mundo e encontra a si mesmo para chegar finalmente à totalidade e ao absoluto. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né, com essa frase aqui? Que o mundo, ele é aprendido, a gente apreende, né, compreende melhor o mundo, a realidade, né, do mundo ali, por meio de etapas, né, de transformações. Tá? Então, ele vai falar que o mundo, ele é feito ali, né, de história, né? O ser humano, o homem, é um ser histórico, tá? Que está situado no seu tempo, tá? E a história, ela é construída ali, né, por um motor de contradições, né, que é a dialética, né, para se chegar aí a um autoconhecimento no tempo. Então é necessário um tempo, né, para que a gente compreenda, né, para que a gente faça surgir algo novo por meio de contradições, tá? E esse algo novo aqui seria essa totalidade, né, esse absoluto. O absoluto aqui para Hegel, né, é o autoconhecimento, é você compreender a sua realidade, tá? Aí a gente já entra um pouquinho, né, depois na hora que a gente falar dos espíritos, né, do sujeito, né, dos espíritos existentes. Quando a gente fala de espírito, né, aqui para Hegel, é preciso deixar bem claro que nós estamos falando de uma mentalidade, né, de uma consciência. Então, sempre que tiver, né, falando de espírito aqui para Hegel, nós não estamos falando de forças sobrenaturais. Nós estamos falando da consciência de um sujeito, né, da consciência, né, de uma geração, de uma época. Tá? Então, por isso que, né, se trata aqui da fenomenologia do espírito, né? Ou seja, né, do estudo aqui do pensamento. Então, o pensamento hegeliano foi crucial para o desenvolvimento das teorias aí de Karl Marx, né? Não vou me aprofundar porque a gente já viu um pouquinho disso daí nas aulas sobre Marx, né, em sociologia. Só que, embora esse utilizasse o método dialético aí de Hegel, né, com bases, né, materialistas, né, econômicas, com base aí no processo dialético aí dos modos de produção, da luta de classes. Né? Aqui no Hegel nós estamos utilizando a dialética, né, num processo de construção, né, das ideias, né, por meio aí da razão. Então aqui a gente vai começar a compreender melhor, né, esse papel aí do sujeito na construção de uma realidade, tá? O alemão Hegel, né, introduz uma noção nova de que a razão é histórica, ou seja, a verdade é construída no tempo. Então aqui, né, ele vai contra aquelas ideias, né, que os gregos buscavam de uma verdade absoluta, né, que fosse utilizada em todo o tempo, né, conceitos absolutos, né, como por exemplo o conceito de justiça. Então, o conceito de justiça ele muda, né, conforme o tempo. A mesma coisa que o conceito de Estado, né, o conceito ali de as verdades, né, o que é verdade num determinado tempo, ela pode, né, se alterar conforme a gente aprofunda, né, nossos estudos científicos, né? Então, o que era verdade há um tempo atrás, hoje já pode não ser. Então, a razão, né, ela é histórica, né? Então, nós estamos num constante processo de transformação.
não só a verdade, né, como a nossa consciência, como o homem. As ideias são históricas, né? É construída no tempo. Tá? Então, isso é muito importante para a gente compreender. Partindo da noção kantiana de que a consciência, né, o sujeito, ele interfere ativamente na construção da realidade, né? Então, o sujeito, né, o nosso pensamento, ele interfere na construção dessa realidade, tá? No mundo em que vivemos, por isso que o sujeito ele é histórico, né? A razão ela é histórica. Ele propõe o que se chama de filosofia do devir, né? Ou seja, do ser como processo, como movimento, como vir a ser. Então, num processo dinâmico. Então, o ser ele interfere na realidade num processo dinâmico. Então, a cada tempo, né, ele vai tratar essa realidade como um movimento espiral, né? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente também, né? Então, a cada tempo, né, devido a essa constante espiral, vai vir novas transformações, né, no processo aí de dinâmico. E o que vai estruturar esse movimento do vir a ser, né, que vai trazer algo novo? Né, vai ser a dialética. Então, ó, desse ponto de vista, o ser está em constante transformação. Né? Nós não somos mais iguais aos nossos pais, que também não eram iguais aos seus avós, e assim por diante. Né? Cada geração nós estamos, né, transformando, né? Nós estamos mudando o nosso pensamento. De onde surge a necessidade de fundar uma nova lógica que não parta do princípio de identidade estático, né? Mas do princípio de contradição para dar conta da dinâmica do real, o que chama de dialética. Né? Então, ele é contra essa ideia aí de que a história, de que os seres, né, os sujeitos são estáticos, né, de que eles não se transformam, não evoluem. Tá? E o princípio, né, para dar essa sensação de movimento, né, essa transformação, é o princípio aí da contradição, que é a dialética. Né? A gente interpreta a dialética como, né, contradição, como negação. Então, né, a gente entra aí, né, falar um pouquinho dessa dialética, né, para a gente compreender todo esse movimento aí de transformação. A partir disso daí, a gente pode observar, né, a dialética presente em vários aspectos, né, da nossa vida hoje em dia. Tá? Então, o processo dialético, ele tem um momento positivo, que nós denominamos de tese, né, ao qual se contrapõe um movimento negativo, né, a antítese, né, a antítese. Tá? Esse processo, esse momento negativo aqui, não é que ele é ruim, né? No sentido aqui que muitas vezes a gente utilizamos da palavra, mas no sentido de oposição, né? Como uma pilha que tem o seu polo positivo e o seu polo negativo. Tá? Então, é uma ideia, né? E uma negação dessa ideia, né? Um confronto, né? Dessa ideia. Então, a contradição estrutural entre tese e antítese será resolvida por um terceiro momento, que supera os dois anteriores, a síntese. Tá? Então, da tese, né, nós temos a sua confrontação, a sua negação, né, a contradição, e do embate dessas duas ideias, né, vai surgir um resultado. Né? Se esse resultado é melhor ou pior, a gente não sabe, né? Mas surge um novo resultado, que é a síntese. E essa síntese, ela vai se transformar numa nova tese, né? E vai surgir uma antítese para ela. E assim, né, vai, né, nesse movimento de devir, né, do que vai vir a ser num processo dinâmico, num processo de constante transformação. Tá? Então, o mundo, né, desde das suas questões físicas, né, da natureza, né, orgânica ali, até a questão do pensamento, né, que é onde que o Hegel mais trabalha, vem, né, sendo construída por um processo aí dialético. Então, olha só, esse terceiro momento, né, a síntese, vai se tornar uma nova tese, de forma a possibilitar um novo ciclo dialético. Então, esse ciclo dialético ele nunca chega, né, ao fim. Isso está sempre, né, num processo aí de autoconhecimento. Né, é a palavra melhor para a gente
explicar, né? Então, a cada novo processo, a cada novo ciclo, nós aumentamos, né, o nosso autoconhecimento, né, do nosso espírito, e nós estamos mais próximos aí de uma totalidade, né, de um espírito absoluto, que é o que ele vai chamar aí quando uma pessoa compreende a sua realidade, né, como um todo. Então, essa estrutura é aplicada a todos os campos do real, desde a aquisição do conhecimento até os processos históricos e políticos. Então, certo, tudo que envolve o nosso mundo, né, tem como base esse processo dialético aqui para Hegel. Tá? Então, desde as antigas civilizações do Oriente até a concepção do Estado moderno, constando nesse interim acontecimentos como o surgimento da filosofia, né, o iluminismo, a Revolução Francesa, ou seja, a história estaria dividida em 3 etapas, correspondendo exatamente à tese, antítese e síntese. A síntese representa a superação da contradição. Então, é o resultado do embate, né, da tese e da antítese. Então, ele, né, tem um papel muito importante aí nessa questão da filosofia, né, da história, né? Então, a história é construída aí, né, como esse processo, né, de movimento, né, de embate de ideias, né, que vai dar origem a novas contradições, a novas teses, a novos momentos. Um exemplo aí é o caso aí da tirania, né, um governo tirano, né, vamos colocar aí um governo absolutista, né, e movimentos aí que pregavam a liberdade, como, né, os iluministas. Então, do embate dessas duas, né, ideias, nós temos aqui a tese, né, que é a ideia principal, a contradição dessa ideia, né, da tirania é o que? A liberdade. Então, do embate dessas duas aqui, nós vamos ter uma síntese, né? O surgimento do Estado, né? Do Estado moderno, com uma Constituição, né? Com as leis. Essas leis que vão garantir determinadas liberdades para os indivíduos, mas que eles também não vão ser totalmente livres, né? Até porque o Hegel ele não acreditava nesse liberalismo, de que o sujeito ele poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse, né? Mas e também vai controlar aqui esse processo de tirania, vai evitar que os governantes, né, exerçam esse poder aí absoluto sobre, né, os sujeitos. Só que, então nós temos a tese, antítese e a síntese. Só que essa síntese ela não para por aí, porque essas leis, né, com certeza elas não dão conta de todos, né, os cidadãos, né, todos os membros ali do Estado. Então começa a surgir, né, uma nova antítese para essas leis. A gente pode citar, por exemplo, os movimentos sociais, né, os movimentos operários ali no momento ali, né, da Revolução Industrial, né, enfim, são os movimentos que vão buscar mudar essas leis, né, para que eles atinjam, né, para que surjam novas leis que atendam às necessidades desses movimentos sociais. Então, dessas leis, nós temos aqui uma nova antítese, né, os movimentos sociais, e à medida que eles conseguem, né, a mudança, né, dessa lei aí, né, nós temos uma nova síntese. Tá? Aí essa nova síntese vai surgir uma nova antítese. Tá? Aí pode entrar, às vezes, um outro movimento social que viu que aquele grupo conseguiu uma mudança, então eles também querem essa mudança na lei, e assim por diante. Então, né, a realidade, né, para Hegel, né, ela é construída com base no ser. Tudo aquilo que pode ser pensado, né, pelo sujeito, né, é uma realidade, né, pode ser transformada aí numa realidade. E ela, né, está em constante movimento. Então, olha só, entender a realidade como espírito. Então, quando a gente fala assim que a nossa realidade é diferente, né, da realidade que os homens, né, na Idade Média viviam, na Antiguidade viviam, né, é porque é uma mentalidade, né? Então, lembra aqui, ó, espírito é mentalidade. Então, a nossa mentalidade é diferente, né, de outros homens em outros tempos passados. Tá? Assim como no futuro, né, a mentalidade, né, daquelas pessoas, a nossa própria mentalidade, né, se a gente viver mais 20, 30, 40, 50 anos, a nossa mentalidade ela vai se transformando também. Tá? Então,
é não apenas pensar nela como substância, mas também como sujeito. Ou seja, não apenas como uma coisa, mas um movimento, né, um processo. Então, a realidade em constante transformações, né, em constante transformação. Então, isso é importante aí para a gente dar uma compreendida aí no Hegel, tá? Então, a realidade é um constante devir dialético espiral. Tá? Então, se você quer chegar, né, do ponto A ao ponto B, onde que você está situado aqui nesse ponto B, né, se você quer analisar ali da Idade Média até onde você está situado, né, você vai observar que ocorre diversas transformações, né, ou seja, né, diversos confrontos dialéticos, né, para chegar até a mentalidade onde que você está situado hoje. Tá? Então, é um processo aí de transformação, de contradição. Então, é só, conhecer a gênese, né, ou seja, a origem, né, do processo de construção pelas mediações contraditórias é conhecer o real. Tá? Então, quando a gente conhece, né, a origem desses processos contraditórios, né, a gente conhece a nossa realidade. Né? A gente conhece essas diferentes realidades ao longo do tempo, ao longo da história. Tá? Então, por esse movimento, a razão ela passa por todos os graus, desde a natureza inorgânica, da natureza viva, da vida humana individual até a social. Então, esse processo dialético ele está enraizado, né, em todos os aspectos, né, do nosso mundo, né, em todos os aspectos da nossa realidade, desde a natureza inorgânica, orgânica, até o nosso próprio conhecimento, né, o nosso próprio entendimento aqui, né, da vida humana, até a nossa vida em sociedade. Tá? Ou começando ali pela família, né? Depois pelas comunidades, né? Pela sociedade, até a formação do Estado. Então, os dois últimos graus, né? Do homem individual e social são manifestação, né? No primeiro momento, do espírito subjetivo do homem, ainda encerrado na sua subjetividade, enquanto emoção, desejo e imaginação. Então, olha só, para a gente entender, né? Primeiramente, a transformação nossa, né, enquanto indivíduo, tá? Que é o espírito subjetivo. Esse espírito subjetivo, né, vocês podem encontrar também como espírito em si, tá? Então, primeiramente, né, nós conhecemos a nós próprios, né? Dá o exemplo aqui de uma criança recém-nascida, né, que começa a se reconhecer, né, os seus desejos, sua emoção, né, o mundo que ela cerca, né, os seus órgãos, né? Então é um processo de reconhecimento, né, o espírito em si. Esse é o espírito, né, subjetivo, é o primeiro momento, tá, do ser humano, né, de conhecimento, tá? É esse espírito subjetivo, onde está ligado aqui as nossas emoções, desejos, imaginação, tá? E a esse espírito subjetivo, né, que seria a tese, né, o primeiro momento, se opõe a antítese, o espírito objetivo, né, que pode ser entendido aí como o espírito em outros, tá? Que é o espírito exterior, o do homem enquanto expressão da vontade coletiva por meio da moral, do direito e da política. O espírito objetivo se realiza naquilo que se chama de mundo da cultura. Então, então depois que a gente percebe, né, os nossos desejos, né, percebe o nosso corpo, a nossa mentalidade, né, a nossa forma aqui de pensar, a gente começa a ver que a gente não está sozinho no mundo, né? A gente começa a ver os outros, né, o espírito nos outros, manifestado aqui nesse mundo cultural, na sociedade em que a gente vive, né, na política, nas leis, né, naquelas ideias de moralidade, né? Então, há um confronto entre aquilo que eu penso, o meu espírito subjetivo, né, o meu conhecimento, no conhecimento do outro, tá? E a partir disso, né, dessa tese, dessa antítese, eu vou, né, superá-la, né, quando eu atingir aí o espírito absoluto, né, que é o ser para si, né, quando você dá conta de toda essa realidade à sua volta, né, quando você compreende, né, que a sua realidade ela é formada, né, tanto
por si quanto pelo outro, né? Então você tem uma noção maior, né, do mundo que te cerca, né, da sua realidade. Esse seria o espírito absoluto, né? Então é um processo aí de autoconhecimento. Você chegaria, né, nesse processo aí de espírito absoluto, né, de autoconhecimento, devido aí à filosofia, né, aos questionamentos ao longo da vida, né, a superação das suas dúvidas. Então, esses seriam os processos aí para você chegar nesse espírito absoluto, né, ou seja, né, na sua consciência absoluta da sua realidade, tá? Então, a mais alta manifestação do espírito absoluto é a filosofia, né? Então, para o Hegel, a filosofia, né, é a mãe de todas as ciências, né? Então ela seria a manifestação aí, né, desse espírito absoluto, né, desse processo de autoconhecimento, tá? Então saber a filosofia, saber de todos os saberes, quando o espírito atinge a absoluta autoconsciência, tá? Por isso Hegel chama a filosofia de pássaro de Minerva, que chega ao anoitecer, ou seja, a crítica filosófica se faz ao final do trabalho realizado, né? Então é no processo final, né? Depois, né, de toda a crítica, né, de todo o processo construtivo, né, você chega aí, né, a esse conhecimento aí absoluto, né, a esse estágio de autoconsciência, né, de autoconhecimento. Então, resumindo, né, nós temos aí a tese, nós, né, o espírito em si, o espírito subjetivo, a antítese, né, que é o espírito objetivo, o espírito em outros, né, o reconhecimento da existência de outros, né, do mundo exterior, e a síntese, né, a compreensão da nossa realidade, né, do ser para si. Tá? A compreensão desse outro aí trazendo para si, né? Enxergar a realidade fora da Matrix, né? Podemos dizer assim. Então essa seria a síntese. Tá? Então, né, algumas frases aí para a gente resumir o pensamento até aqui. Cada estágio da história é um momento necessário da ideia do espírito do mundo. Tá? Então, cada estágio da história reflete, né, o espírito, né, daqueles sujeitos, né, daqueles indivíduos que estavam compondo aquela realidade. Tá? E é um momento a ser superado, né, devido a essas contradições, a esse processo dialético. Tá? Então, essa realidade que nós estamos vivendo hoje será mudada, né, no futuro. Compreender o que é, esta é a tarefa da filosofia, né? Pois o que é a razão. Né? Então, para a gente compreender essa realidade, né, nós precisamos ter esse processo aí, né, racional, né, das coisas. Né? O sujeito aí fazendo uso aí da sua razão. Então, a razão, né, é aquilo que vai fazer com que a gente compreenda a nossa realidade. Por isso que ser e realidade, né, estão intrinsecamente relacionados aqui para a ideia de Hegel, tá? Então é o ser que molda a sua realidade, né, fazendo uso de quê? Da razão. Então tudo aquilo que a gente consegue pensar, racionalizar, né, para Hegel existe, tá? Aí, né, a individualidade, né, para Hegel, ele não está tão de acordo, né, com essa questão assim do ser individual, tá? Porque ele acredita, né, no ser inserido em uma coletividade, tá? Mas ele vai falar que muitas vezes, né, esse espírito, né, essa consciência de uma época, então tá, olha só, o espírito, uma consciência de uma época, né, vai utilizar de uma consciência individual para satisfazer uma demanda universal da evolução da razão. Né? Então, ele vai falar que, ao longo da história, vai existir algumas pessoas que vão liderar a mentalidade, né, daquela época para mudar, vai se manifestar, né, um espírito absoluto, uma consciência, né, absoluta daquela época. Como, por exemplo, Napoleão, esses líderes, né, os pais aí da independência dos Estados Unidos, né, George Washington, Thomas Jefferson. Então, assim, grandes líderes, né, grandes heróis da história são consciências individuais
que manifestam esse pensamento aí da sua época, né, para satisfazer, né, para liderar, né, uma demanda aí universal. Então ele acredita, né, que algumas pessoas incorporam esse espírito e essa mentalidade aí de uma época para fazer guiar, né? Podemos falar aí de Jesus Cristo, né? Então, grandes personagens aí da história que promoveram mudanças, né? Promoveram aí rompimentos. E aí, a partir do momento em que a gente compreende, né, essa posição aí do ser, né, a construção nossa do ser, nesse processo dialético e da história enquanto transformações, nós vamos pegar isso daí e vamos aplicar na política, né, cujo resumo está no Estado. Né? Ele vai falar que o Estado seria esse espírito absoluto. Tá? Então, já dando o spoiler aí do final, né? O Estado seria o espírito absoluto. Então, a gente vai analisar, né, os processos, né, até chegar nesse estágio aí, né, do Estado. Então, para Hegel, há uma coincidência entre o universo racional e a realidade. Daí vem a sua famosa afirmação: o que é racional é real, o que é real é racional. Então, isso daqui a gente já falou. Né? Tudo aquilo que pode ser pensado, né, é real para Hegel. Então, a fome, né, as guerras, a caridade, né, todos esses eventos, né, sejam eles ruins, né, ou bons, são reais porque eles podem ser pensados, né, são racionais. Tá? Então, essa é a realidade, né, construída aí, né, pela razão, né, por esse processo dialético. Para Hegel, o individualismo liberal deve ser definitivamente superado. Então, ele não acredita nessa existência, né, do indivíduo aí completamente livre, tá? Pois o ser humano é eminentemente social e sempre deve ser compreendido em seu contexto. Então, não existe um indivíduo fora do seu contexto, né? O homem, ele é um ser histórico e está inserido dentro do seu contexto. O homem é um ser social, né? Então, ele interfere aqui muito nessa questão da sociologia também. Tá? Então, assim como os gregos antigos, né, vão dizer que o homem é um animal político, né? Aqui ele também está falando isso, que o homem é um ser social. Ele não existe fora da sociedade. Tá? Então, como os indivíduos só encontram sentido no Estado, os pressupostos individualistas do liberalismo não passam de abstrações, né, distorcidas. Então, aquela ideia que o liberalismo prega da gente ser livre, né, é uma coisa distorcida da realidade, porque a gente nunca é, né, totalmente livre aqui, né, porque a gente só encontra sentido dentro do Estado, dentro da sociedade. E a sociedade, como a gente já viu em sociologia, muitas vezes, né, cria uma pressão sobre nós, né? Ela molda muitas vezes o nosso comportamento sem a gente perceber, tá? Então, a crítica hegeliana ao individualismo liberal baseia-se na distinção que Hegel faz entre o que ele chama de moralidade objetiva, né? Aí aqui a gente pode pegar a questão lá do espírito para ficar melhor, né, de compreender, tá? Que são as regras do grupo social, né? Ou seja, em outros, né, exterior, e a moralidade subjetiva, o princípio de caráter abstrato encontrados no indivíduo. Então, o subjetivo é o nosso, aquilo que eu penso, né, como correto, e a moralidade objetiva é aquilo, as regras do grupo social, da sociedade em que eu estou inserido. Então, a moralidade subjetiva, ela é incapaz de fundamentar estruturas e condutas sociais, pois não diz respeito à comunidade como um tal. Então, o que eu penso, né, seria incapaz, né, de mudar toda a estrutura da sociedade em que eu estou inserido, né, porque a sociedade ela exerce essa pressão aí sobre nós, né, ela é muito mais forte do que a minha vontade individual, daquilo que eu trato como moral, né, daquilo que eu trato como certo, daquilo que eu espero que aconteça, né, a sociedade ela é muito mais forte do que isso. Então, nossas aspirações e sentimentos mais elevados somente podem acontecer no âmbito da moralidade objetiva,
né? Pois somente uma comunidade ético-política pode expressar a verdadeira identidade de seus participantes. Então, mais uma vez, né, mostrando aí essa força, né, que a sociedade tem, né, a comunidade tem sobre os indivíduos, né? Então, o nosso jeito, né, de ser, ele está expresso aí, né, nessa força objetiva, nessa moralidade objetiva expressada pela comunidade, tá? Então, são valores aí muito mais fortes do que do que a nossa moralidade subjetiva. Tá? Então, nesses termos, não é o Estado que existe para os indivíduos, mas estes, né, para aquele. Em resumo, o cidadão só existe enquanto membro do Estado. Tá? Então, ele vai falar que o Estado ele é esse estágio, né, superior. Formas, né, menos complexas, né, dessa relação dialética é a família, é a sociedade civil, né, para dar forma aí ao estágio, né, do Estado absoluto, né, do espírito absoluto dessa concepção política. Tá? E a família ela é um processo dialético, né? O que constitui a família? É eu com um pensamento, enquanto tese, com meus irmãos, com meus pais, que pensam diferente de mim, né? Então, como uma negação, né? Como uma contradição, mas ambos, né, somos sintetizados numa família. A mesma coisa na sociedade, né? A sociedade é um composto ali de famílias, de grupos sociais que pensam diferente. Então, cada um grupo aí é uma tese, o outro que pensa diferente ali é uma contradição, né, que vai culminar na síntese da sociedade civil, tá? E o Estado é o suprassumo, né? É o estágio absoluto, o espírito absoluto, né? De todo esse processo aí dialético, tá? Então, ó, o Estado é, em termos de complexidade e eticidade, o momento máximo de superação e evolução. As formas mais elementares, ou seja, menos complexas e menos aprimoradas em termos éticos, são a família e a sociedade civil. O Estado é a grande síntese de direito e moralidade. Hegel chega a dizer que o Estado é um Deus real que se manifesta no mundo. Mesmo que o Estado não seja perfeito, seus defeitos jamais anularão seu pano de fundo positivo. Então, a gente sabe que o Estado ele tem várias falhas, né? Mas, para Hegel aqui, ele, né, tem essa condição aí de ter mais pontos positivos aí do que negativos, tá? Então, a gente não existiria, né, fora, né, do Estado. Isso daqui vai dar brechas, né, para os críticos de Hegel dizer que ele era a favor aí, né, do totalitarismo, né, desses regimes aí totalitários, né, no qual diz que o Estado ele tem essa força aí absoluta, né, esse poder absoluto sobre os seus indivíduos, sobre os seus cidadãos, né, porque os indivíduos estão, né, para, né, este Estado aí, né, estão para meio que servir esse Estado, tá? Bom, gente, realmente é uma coisa assim, bem complicada de entender, né, o pensamento hegeliano, tá? Mas compreendendo esse processo dialético, né, construído aí por meio, né, dessa racionalidade, né, dessas ideias, que as ideias elas moldam a nossa realidade, tá? E que esse processo dialético aí, ele consiste em uma tese, né, em uma afirmação, em uma antítese, uma negação, e do embate, né, da contradição desses dois polos, nós temos, né, uma nova origem, né, uma síntese, e que essa síntese ela, né, continua num processo dinâmico de devir, né, ela se transforma numa nova tese, né, vocês aplicando isso em toda a realidade, histórica principalmente, né, e enquanto indivíduo também, né, para a gente estar num estágio superior, vocês vão ter aí o principal, né, do pensamento hegeliano, e aí vão se dar muito bem quando se deparar com alguma questão, né, sobre Hegel. Tá? Então, qualquer dúvida que vocês, né, tiverem, quiserem aprofundar um pouquinho mais, que não tiver ficado muito claro, né?
vocês me mandam uma mensagem, né, que a gente conversa aí um pouquinho, tá bom? A gente chega ao fim da nossa aula, espero que vocês tenham gostado até aqui. Na nossa próxima aula será sobre sociologia, né, movimentos sociais. Espero aí todos vocês. Um grande abraço.